Amados irmãos, abra sua Bíblia, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 11 ao 26. Atos 3, 11 a 26. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta, será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Vamos orar mais uma vez. Ó bendito Espírito Santo, Tu que inspiraste esse texto, ilumina agora as nossas mentes, para que nós aprendamos o que esse texto quer nos ensinar. O que ele ensinou ao povo no início e o que nos ensina hoje, Senhor. Que a Tua direção seja presente em nosso meio, de tal forma que nós não somente aprendamos a Tua palavra, mas a pratiquemos dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, continuando as nossas exposições no livro de Atos, lembrar do nosso tema geral, a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E esse texto do Atos 3 tem como tema o poder do nome de Jesus Cristo. Nós vimos domingo um milagre poderoso. E hoje, os versículos 11 a 26, a pregação
poderosa do Evangelho. É isso que esse texto nos ensina, é isso que eu consigo enxergar nesse texto. Imagine, meus amados, o que está acontecendo aqui. O relato do milagre que Lucas faz, os versículos 1 a 10, desse capítulo 3, agora segue com esse discurso explicativo de Pedro. É uma pregação poderosa do Evangelho, mas é um discurso que Pedro faz para explicar por que o povo ficou perplexo. A tradução revista e atualizada diz que o povo ficou atônito, sem saber o que estava acontecendo. Ainda que tivesse presenciado o milagre, mas ficaram perplexos com aquilo tudo. E, meus amados, a gente enxerga claramente, o nome de Jesus continua com o poder para operar os mesmos milagres de cura, que lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apontavam, eram sinais da chegada do reino de Deus. E então, aqui agora, depois que acontece esse milagre, como nós vimos domingo, Pedro e João não saíram de casa para a oração da hora nona, 3 horas da tarde, 15 horas, pensando em realizar um milagre. Só que ele aconteceu, real. E mais, é um milagre tão marcante que foi público na entrada da Porta Formosa, uma das principais portas de entrada para o templo. Foi um homem que era conhecido, porque há 40 anos esse homem era colocado lá naquela porta. Então, podemos dizer, não que todo mundo, mas a maioria dos que chegavam ao templo conheciam aquele homem. Então foi público, foi conhecido por todo aquele povo que ali chegava, e mais, foi algo imediatamente, como diz o texto. Então é agora, diante disso, Pedro aproveita essa situação de perplexidade do povo e prega o poder do Evangelho, o nome de Jesus. Então, lembrar que lá no primeiro sermão, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. Nesse aqui agora, aproximadamente 2.000 pessoas. O capítulo 4 e verso 4, mais ou menos vai nos dizer isso. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o nome desses homens a quase 5.000. Bom, se foi 3.000, foi a quase 5.000, então a dedução matemática aí, provavelmente 2.000 pessoas agora aceitaram essa palavra de Pedro, o poderoso Evangelho de Jesus. E aqui, meus amados, claramente nós podemos constatar que o crescimento da igreja está diretamente ligado à pregação fiel da palavra de Deus. E isso é algo que deve estar muito presente em nossas mentes, porque a pregação é esse instrumento que Deus propiciou para nós, para produzir o crescimento saudável da igreja. O aspecto notável nesse segundo sermão de Pedro, tal como foi o primeiro, é que ele faz das suas palavras, o seu sermão é um sermão cristocêntrico. Deus está no centro, tanto lá no primeiro dia de Pentecostes, como nesse aqui agora. É um sermão, é um discurso, é uma pregação cristocêntrica, porque a multidão está dirigindo os olhares para Pedro, João e para o coxo, aquele que foi curado. E Pedro, no seu sermão, vai desviar os olhos dessa multidão para Cristo, fixar os olhos em Cristo, não em mim, nem em João, nem nesse homem, mas fixe os olhos em Cristo. E agora vejam, Lucas, não é? Um historiador muito preciso na sua narrativa, ele destaca que isso aconteceu no pórtico de Salomão. Esse pórtico chamado de Salomão é uma área ao lado do templo, não é? Um anexo do templo de Jerusalém. Área grande,
ficava mais ou menos do lado oriental, era sombreado, ou seja, era coberto, e as pessoas lá se reuniam, era mais ou menos no pátio dos gentios, portanto, afluía muita gente para lá também, por conta, podia ficar lá os gentios, e era uma estrutura imponente, assim como era todo o templo. As colunas que sustentavam essa área eram imensas, e elas cercavam o templo desse lado oriental, e era um lugar que era usado para o comércio. Lembra que Jesus entrou no templo e derrubou lá as mesas? Provavelmente foi nesse mesmo pórtico, provavelmente, porque lá se comercializava as coisas, lá se ensinava, lá se conversava. E é interessante que o próprio Lucas vai registrar lá no capítulo 5 de Atos, que os cristãos também se reuniam nesse lugar, nesse pórtico de Salomão, às vezes. E foi nesse pórtico que Jesus quase foi apedrejado, porque estava pregando o evangelho lá para os judeus. Você encontra isso em João capítulo 10, versos 22 a 39. Então esse povo está atônito, perplexo. E agora, aconteceu o milagre na Porta Formosa. Pedro e João entram para a oração, mas o povo ficou atônito, perplexo. E aquele homem entrou junto com Pedro. Então lembrasse que ele entrou pulando e saltando, depois que foi curado. Então, provavelmente, Pedro e João, vendo todo aquele povo chegando, aí eles levam aquele povo lá para esse lado, para esse pórtico, onde podia reunir muitas pessoas, como foi o caso aqui. E agora, esse povo está perplexo por conta da cura daquele homem paralítico, coxo. E era um fato público, era um fato verificável, porque se conhecia quem era aquele homem, e era um fato incontroverso. Não tinha como dizer que não aconteceu, porque ele estava lá. Todo mundo sabia quem era ele, e todo o povo estava vendo aquele homem agora andando naturalmente. E aí, meus amados, a gente deve entender também, e Lucas deixa isso bem claro para nós, que o milagre não é o evangelho, mas o milagre abriu as portas para a pregação do evangelho. O milagre não abriu o coração do povo, deixou o povo atônito, mas ajuntou esse povo para Pedro, diante dessa oportunidade, pregar o evangelho. Lembrar que o homem era paralítico de nascença, nasceu assim. E lembrar também que Lucas deixa isso bem claro, esse homem não foi curado porque teve fé em Jesus, até porque ele não pediu para ser curado, ele pediu uma esmola. Lembra-se lá do texto 1 a 10? Agora vejam, ele não foi curado pela fé em Jesus, mas ele foi curado por causa do poder do nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. E é isso que Lucas deixa claro para nós, para que a gente entenda isso. A fé dele veio após o milagre. E só que essa multidão atônita, perplexa, ela estava entendendo e até defendendo que a cura foi por causa da piedade dos apóstolos. Mas Pedro, logo no seu discurso, tira essa ideia da multidão e aproveita a ocasião para pregar o evangelho genuíno para essa multidão, assim como fez lá em Pentecostes. Vejam que Pedro rejeitou os elogios. Quando Pedro viu isso, ou seja, esse povo atônito, lá no pórtico de Salomão, dirigiu-se ao povo e disse o quê? Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Como se, pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito este homem andar? Ou seja, Pedro rejeitou esses elogios. Esse homem foi curado porque Pedro é piedoso. Esse homem foi curado porque Pedro tem poder. É bem tentador isso, né? Bem tentador. Mas Lucas nos ensina que Pedro disse, não é essa a razão. E é interessante que a gente vai perceber que
Jesus é a causa desse milagre. E está nos versos 12 a 16, que eu destaco para os irmãos em algumas considerações. Primeiro, Pedro proclamou destemidamente que seus ouvintes precisavam de Jesus, tanto quanto aquele coxo. Não para a restauração física, mas para a cura espiritual. E é isso que Pedro vai anunciar no seu sermão aqui registrado por Lucas. O teólogo William MacDonald diz que Pedro muda o foco da atenção até então voltada para o homem curado e para eles, os apóstolos, pois a explicação para o milagre não se encontrou neles. É isso que diz o versículo 12, muito claramente. E então Pedro começa agora a destacar Jesus, o autor da vida. O que é que vocês fizeram com ele? E Pedro começa a dizer, o destaque da pregação, portanto, de Pedro, há 3 aspectos que a gente pode entender do ponto de vista teológico. No discurso de Pedro nós encontramos a glória de Cristo, nós encontramos a pecaminosidade do ser humano e nós encontramos a resposta correta ao Evangelho. É isso que Lucas registra no discurso de Pedro. Veja o versículo 13, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este, no caso Pilatos, já havia decidido soltá-lo. Então vejam, Pedro vai usar o vocabulário do Antigo Testamento para chamar a atenção desse povo, para chamar a atenção de que a razão desse homem estar curado é Jesus. Jesus é fonte do verdadeiro milagre. Pedro, resumidamente, diz que o Deus de Israel tinha glorificado a Jesus. E os judeus sabiam que ele estava falando, pois no Antigo Testamento se falou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e sobre o servo sofredor. Você pode comprovar isso em Êxodo 3, 6 e 15. Depois, para entender o servo sofredor, nós temos Isaías 52, versículo 13, até Isaías 53, versículo 12, que é o cântico do servo sofredor. Portanto, Pedro está chamando a atenção daqueles que lá estão e mostrando que a profecia de Isaías se cumpriu em Jesus. E é interessante a gente destacar como ele coloca servo, identificado como Jesus, que era o Cristo. Meus amados, o que é que a gente pode entender com isso aqui? É que essas alusões que Pedro faz a respeito do Antigo Testamento era para confrontar a multidão com a identidade de Jesus. Ou seja, veja que ele diz, israelitas, o povo, vocês estão admirados com o que está acontecendo, mas tire os olhos de mim e de meu irmão João e desse homem que foi curado. Olhem para Jesus, porque esse Jesus é que foi glorificado pelo Pai, o Deus de Abraão, vocês sabem quem é, o Deus de Jacó, vocês sabem quem é, o Deus de Isaac, vocês sabem quem é, e é Ele, portanto, que é o Deus dos nossos pais. Ele glorificou o seu servo Jesus. Verso 14, Pedro coloca em Jesus o mesmo caráter ou o status divino sobre o Cristo. Veja que Pedro chama-o de o santo e o justo. Vocês negaram o santo e o justo. Ou seja, Pedro, portanto, meus amados, está mostrando que esse povo sabia o que estava acontecendo. E Pedro está dizendo, olha, deixe de olhar para nós, olhem para Jesus, o santo e o justo. O objetivo é de trazer à mente desse povo a divindade de Jesus. Jesus também era Deus. E quando ele afirma isso, que ele é o servo sofredor e que Deus tinha glorificado, Pedro coloca agora a culpa do Messias ter sido entregue aos judeus naquela multidão.
Portanto, é uma pregação de confronto. E veja o que Pedro diz: vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês são responsáveis por isso. E agora, Pedro vai dizer no versículo 15, parece-nos, né, grosso modo, uma ironia. Mas veja o que Pedro diz no versículo 15: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ou seja, Pedro está dizendo: vocês exigiram que Pilatos matasse o autor da vida, que é Jesus, e salvasse a vida de um assassino. Não é irônico isso? Mas é o que Pedro levou o povo a entender. Quando ele diz matou o autor da vida, o sentido da palavra autor aqui quer dizer o pioneiro, o fundador, o organizador. Ou seja, é através de Cristo que chegamos a ter vida. Por isso que o autor aos Hebreus diz que olhar para Jesus, o autor e consumador, ou o executor, ou o executivo da fé. É isso que Pedro está dizendo aqui também para aquela multidão e para nós. Mais uma vez, Pedro se apressa em afirmar que Jesus não está morto. Não, Deus ressuscitou dentre os mortos. É isso que ele diz aqui, e nós somos testemunhas disso. Lembram-se da profecia de Atos 1:8? Vocês vão receber poder do Espírito Santo para quê? Para ser testemunhas. Testemunhas de quê? Da minha ressurreição. Hoje de manhã a gente estudou sobre a ressurreição de Cristo. Muito oportuno, muito salutar para nós essa doutrina da ressurreição de Cristo. E na nosso estudo, na nossa conversa, né, nosso debate que tem sido tão bom na EBD, nós lembramos, Jesus ressuscitou 3 dias depois de ter sido morto, cumprindo a profecia. Mas até nós ressaltamos, né, o irmão Caio dirigiu o estudo, que naquele domingo em que ele ressuscitou, ele não podia ter subido ao céu na mesma hora, mas ele passou 40 dias, comprovando a sua ressurreição, aparecendo às mulheres, aos discípulos, aos apóstolos, aos discípulos, a 500 pessoas, a Tiago, o irmão, e depois a Paulo. Ou seja, não há como negar a ressurreição de Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos testemunhas disso. E lembra aos seus ouvintes que Deus ressuscitou dentre os mortos a esse Jesus. O versículo 16, Pedro faz uma declaração muito importante para aquele povo e para nós. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, esse homem está curado por conta de Jesus. Agora, muito mais importante é vocês entenderem que quem cura e salva é Jesus, através do Espírito Santo. Não é o profeta, não é o apóstolo, não é o mensageiro, não é o pastor, ou qualquer crente que prega o evangelho, não. Quem faz isso é o nome de Jesus. Daí, nós pensarmos nisso, essa parte do texto de Atos é a pregação poderosa do evangelho. E meus amados, que nós encontramos nesse versículo a doutrina da justificação e da salvação somente pela fé. Note que Pedro diz, é pela fé no nome de Jesus, é que esse homem foi fortalecido e curado. O homem coxo não foi curado pelo poder inerente de Pedro, de João, ou pelo algum poder dele próprio. A cura se deu somente pela fé no poder do nome de Jesus Cristo. E a gente precisa entender isso, que
os apóstolos realizaram milagres, sinais e prodígios, como nós vimos lá no capítulo 2. Eles foram habilitados para isso. E as pessoas que viram essa cura desse homem ficaram impactadas com isso, achando que esse poder estava com os apóstolos. Pedro tira o foco e diz: esse aconteceu por conta do poder do nome de Jesus. Versículo 17 a 21, nós vamos encontrar: arrependam-se e se convertam. E Pedro agora passou a exortá-los ao arrependimento. Primeira parte aí do discurso de Pedro, ele apresenta Jesus como sendo o responsável, ou pelo seu poder que esse homem foi curado, e agora ele vai confrontar os seus ouvintes, exortando-os ao arrependimento. Eram pecadores e necessitavam de arrependimento. Veja os versículos 17 a 19. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. E, meus amados, aqui a exortação de Pedro é uma confrontação. E falar de confrontação soa como algo agressivo, muitas vezes. A gente tem, portanto, fazer do jeito certo, com amor. E é isso que Pedro faz aqui. Ou seja, confrontar é postar-se diante da pessoa e mostrar o seu pecado, como Pedro fez aqui. Fez isso em amor. Isso deve ser feito sempre com amor. E veja porque é que Pedro dirige a eles: irmãos. Esse povo não era irmão em Cristo ainda, mas eram irmãos de sangue, vamos dizer, judeus. Pedro os trata com carinho: irmãos. Ou seja, Pedro vai mostrar o pecado deles, o crime que eles cometeram, não é? Sendo seus compatriotas, mas vai dizer: vocês fizeram isso por ignorância, por não saberem que Jesus era o Cristo prometido por Deus. E aí, você, assim como eu, pode olhar para isso e dizer: não, mas eles sabiam. Pode até ser estranho ouvir Pedro dizer que eles crucificaram Jesus por ignorância. Mas vamos entender o que é que Pedro está dizendo aqui. Jesus já tinha mostrado para quem se aproximava dele que ele era de fato o Messias. Realizou milagres, sinais, curas, não é? Ressurgiu mortos. Então dava para ver que ele era o Messias. Só que esse povo ignorou isso. Por quê? Porque eles acreditavam que o Messias não era esse que iria morrer e ressuscitar. Eles achavam que o Messias esperado era aquele que vinha libertar o povo. Não era um Messias bondoso e humilde. Era um libertador poderoso. Então, nesse instante, eles estão sendo ignorantes, nesse sentido. E Pedro vai dizer isso: se esse que está aí é o Messias e vocês ignoraram, será que ele é um mentiroso? Claro que não. Mataram Jesus sem saber que ele era o Filho de Deus. E como é que a gente comprova isso? O próprio Jesus, na cruz. Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estão me crucificando para cumprir a profecia que foi dita a meu respeito. Eles não sabem o que estão fazendo. E aí, Pedro no verso 19, vai mostrar que os profetas já tinham predito isso, que o Cristo iria sofrer. E
você pode encontrar isso em Isaías 53, no Salmo 22, no Salmo 16, em Zacarias 12, 10, essas profecias de que o meu servo, né, irá sofrer, o meu Cristo irá sofrer, Deus já tinha dito. Mas, meus amados, verso 19, é o cerne, o ápice, a essência do sermão de Pedro. O que é que ele exorta ao povo? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, na tradução da Almeida Revista e Atualizada. Na minha Nova Almeida Atualizada, arrependam-se e se convertam. E a ordem para arrepender-se ocorre em todo o livro de Atos. Você vai encontrar isso nos discursos, sermão de Pedro e de Paulo. Arrependam-se. E os apóstolos sempre pregaram essa mensagem. Eu quero destacar 4 aspectos essenciais para o arrependimento verdadeiro. Ele tem que ser intelectual, ele tem que ser emocional, ele tem que ser volitivo, tem que ser espiritual. E eu vou explicar por que o arrependimento verdadeiro tem que ter a essência e deve ser intelectual. Porque a pessoa deve ter consciência e entendimento de que pecou, aí ele se arrepende. Por isso que o arrependimento verdadeiro, genuíno, é intelectual, sabe o que está fazendo. Eu me arrependo porque eu pequei. É diferente de remorso. Você fica triste, um ato que você cometeu com alguma pessoa, pode até pedir desculpas, mas é só por remorso. Não foi muito minha culpa, não. Aconteceu, mas eu não queria isso. Arrependimento intelectual é diferente. Sabe que pecou, tem entendimento disso e, portanto, se arrepende. Por que deve ser emocional? Porque a pessoa deve odiar o pecado como Deus o odeia. Isso mexe com a emoção. Ou seja, tem consciência que pecou e, portanto, eu vou ter esse aspecto da emoção de odiar o pecado. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. Então eu me arrependo, porque eu odeio o pecado. Mas também deve ser volitivo, ou seja, a pessoa tem que ter o desejo sincero de mudar e deixar de pecar, diferente do remorso. Naquele momento fica emocionado, sente a tristeza, mas depois esquece daquilo, volta a fazer. O arrependimento genuíno, verdadeiro, ele é volitivo, ou seja, tem desejo de mudar sinceramente. E ele é espiritual. Por quê? A pessoa deve crer que Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João 1:9. Observe, meus amados, que Pedro, portanto, diz: arrependam-se e se convertam. De que maneira? Sabendo que pecaram intelectualmente, tendo desejo de querer mudar, ou seja, a vontade, tendo o desejo, odiando o pecado, porque Deus odeia, e sabendo que Cristo é fiel para perdoar os nossos pecados. Ou seja, Pedro, nos versículos 19 a 23, que nós lemos, 3 motivos Pedro coloca para aceitar a sua exortação. Primeiro, para que os pecados sejam apagados ou cancelados. Ou seja, Pedro disse: arrependam-se e se convertam. Para quê, Pedro? Para que seus pecados sejam cancelados ou apagados. Essa expressão é um resumo glorioso do Evangelho. Só o Evangelho, o poder do nome de Jesus, pode cancelar, apagar os pecados. Nenhuma ação nossa pode fazer isso. Ainda que seja ação sacrificial, não apaga pecados. Só Jesus apaga os pecados quando nós reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos dele. Segundo, porque, Pedro, a gente deve se arrepender e se converter para que venha um tempo de refrigério da presença do Senhor. Ou seja, essa exortação de se arrependerem é para que vocês desfrutem desse tempo de refrigério, que é resultado do perdão dos pecados no presente e na volta de Cristo.
E terceiro, por que, Pedro, a gente precisa se arrepender e se converter para que o Senhor envie o Cristo que vos foi designado? Está aí para nós, nesse versículo 20, que ele envia o Cristo que foi designado para vocês, a saber, Jesus. E aí os versículos 22 em diante, Pedro vai mostrando o que vai acontecer. Cristo vai voltar, sua segunda vinda é clara nas Escrituras. E eles que ouviram esse discurso, esse sermão, devem, e nós também, termos o desejo de estar entre aqueles que o Senhor virá buscar, o seu povo, e não entre aqueles que ele virá julgar. Agora, meus amados, veja que Pedro diz no seu discurso, ao qual, ou seja, Jesus, é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Vamos entender isso aqui, meus amados, o que é que Lucas está registrando para nós a respeito dessa restauração de todas as coisas. Note, onde é que vai acontecer isso? No céu. Não haverá restauração aqui na terra, sem antes Cristo vir estabelecer o novo céu e a nova terra. O homem, por mais poderoso, por mais piedoso, por mais santo que seja, não consegue implementar a restauração. Não adianta. Só o Cristo, o Jesus, é que vai restaurar todas as coisas que Deus falou por boca dos seus profetas desde a antiguidade. É Ele que vem restaurar isso. E, meus amados, Pedro, portanto, discorre sobre esse fato. Cristo virá para julgar quem não se arrepender. E aí vem a outra advertência de Pedro, para aqueles que se recusarem e se arrepender. O que é que vai acontecer? Serão exterminados do meio do povo. Versículo 23. Parece ser pesado, mas é o que Pedro está dizendo. Se vocês não se arrependerem e se converterem, vocês nem verão esse tempo de refrigério, nem essa restauração de todas as coisas que Deus irá fazer por meio do seu Cristo. E mais, vocês serão exterminados do meio do povo. É isso que Pedro está dizendo, se não houver arrependimento dos pecados. E aí, ele vai tratar também no versículo 22, né, o que Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Esse profeta é Jesus. Do meio dos irmãos que a palavra do Senhor veio para Moisés, é a descendência de Abraão. E a gente precisa entender aqui por que Pedro coloca isso. Esse povo sabia da história da escravidão do Egito, sabia da história que Deus libertou esse povo, que Deus usou Moisés para isso, eles sabiam disso. Então Pedro está chamando a atenção no seguinte aspecto: Moisés apenas libertou os nossos pais fisicamente de uma escravidão, os tirou da terra do Egito e os levou para a terra prometida. A diferença é que Cristo, o Cristo de Deus, liberta espiritualmente. E não só aquele povo escravo, mas todos quantos creem no poder do seu nome. Louvado seja o Senhor por isso. Porque, meus amados, quando a gente consegue compreender o que Pedro está dizendo, é que Moisés teve a sua importância na história, mas Moisés foi apenas um instrumento para libertar o povo de uma escravidão física. Jesus, o Cristo de Deus, veio para libertar do pecado. E aqueles que rejeitam a obra da cruz, sem arrependimento, não vão experimentar o êxodo que salva do pecado. Serão condenados, vão enfrentar essa destruição, serão
exterminados. Verso 24, para confirmar ainda mais o tempo da restauração, foi avisado pelos profetas. Pedro disse que todos os profetas, começando de Samuel e os seus sucessores, tinham anunciado esses dias. Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Miqueias, Zacarias, todos anunciaram essa mesma verdade, porque todos foram inspirados por Deus para registrar isso. E é interessante que a gente perceba que Pedro chama a atenção para que eles entendam. E agora Pedro vai dizer o porquê. Veja o versículo 25. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Filhos dos profetas, o que isso quer dizer? E do patriarca Abraão, ou seja, Pedro está dizendo: olha, nós somos filhos dessa aliança, só que Jesus é o ápice dessa aliança, é o ápice dessa história. É Jesus, portanto, que vocês precisam entender e saber que Deus cumpriu as suas promessas em Jesus. Em Jesus. Esse povo aqui não tinha o que nós temos hoje, né? Todo o Novo Testamento completo, como temos. É preciso entender que eles tinham o Antigo Testamento, e é por isso que Pedro está lembrando a eles de toda essa história. Nós temos o Novo Testamento completo para nós, e nós podemos saber essa história de Jesus, e as cartas, né, paulinas e joaninas, ou seja, de Paulo e de João, vão nos confirmar isso, vão falar sobre o que Jesus Cristo fez na cruz, e que nós estamos separados de Deus, e só há um caminho para sermos salvos, que é crer que Cristo morreu em nosso lugar. Por isso, volta lá para o versículo 19, arrependam-se e se convertam. É isso que Pedro está dizendo. E é interessante, meus amados, que Pedro faz isso com um propósito maior. Vejam o versículo 26. Pedro está concluindo o sermão e vai oferecer mais uma vez a esperança de arrependimento e de perdão. Ele diz que o evangelho é para todos os povos, porém veio primeiramente para vocês, os judeus. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Ou seja, Pedro está como que suplicando para que eles busquem a salvação enquanto ainda há tempo. Arrependam-se e se convertam. Cristo está oferecendo essa bênção, porque eles estavam afastados. E se isso acontecer, o que é que vai acontecer? Vocês vão se afastar, vão abandonar as perversidades ou as maldades, mas somente por conta da presença de Jesus. Meus amados, eu enxergo aqui uma imagem, uma paisagem, uma foto magnífica do Evangelho. Isso que Pedro está dizendo aqui. Porque os judeus não têm desculpas, eles conhecem a verdade agora, devem estar cientes dessas observações para com Deus. Pedro não estava falando nenhuma novidade para eles, só lembrando que eles precisavam se arrepender. Nós também sabemos dessa verdade, está presente para nós, revelada nas Escrituras. Então sabemos que Jesus é o Cristo de Deus, foi glorificado por Deus na sua ressurreição, e portanto a mensagem é essa: arrependam-se e se convertam. Esse capítulo de Atos mostra que só existe 2 posicionamentos possíveis, 2 só, em relação ao Evangelho: arrepender-se e voltar para Deus, ou rejeitar o Evangelho e ser destruído pela ira de Deus. E aqui a destruição não é aniquilamento total, é a destruição de uma separação eterna de Deus. Só essas 2 posições. Ou nos arrependemos e nos voltamos para Deus, pelos méritos de Jesus, ou rejeitamos essa oferta
de salvação e, portanto, de vida, e vamos passar por essa questão da ira de Deus. Pedro anunciou a verdade do Evangelho e exortou seus ouvintes a aceitarem essa mensagem. Agora o capítulo 3 termina com um suspense. Lucas não relatou o que aconteceu com essa multidão até agora. Só no capítulo 4 é que nós vamos ver. Se Deus permitir, a partir do próximo domingo. Ou seja, é no próximo capítulo 4 que nós vamos ver a gloriosa e trágica situação dessa multidão. Dos dois possíveis posicionamentos. Aqueles que se arrependem e se voltam para Deus, e aqueles que se rebelam e se distanciam de Deus. Isso Lucas vai registrar para nós a partir do capítulo 4. Eu quero concluir com algumas aplicações e lições para nós à luz desse texto. Primeira coisa, meus amados, quando nós estivermos falando do Evangelho, pregando para alguém, ensinando para alguém, dando uma literatura para alguém, lembremos dessa lição, apontemos para a glória de Deus. Não sou eu, não é você, não é o poder que temos, a eloquência do falar, não é o destemor de falar, nada disso, mas é glória de Deus, porque o Evangelho reconduz o pecador a Deus. E se a glória de Deus não for o alvo da nossa pregação, nós vamos conduzir os pecadores à perdição. Portanto, a primeira lição para aplicar na nossa vida é que enquanto estivermos falando do Evangelho de Jesus, lembremos que isso é para a glória de Deus. Amém? Segunda lição, aplicação para nós. Confrontemos o pecador com amor. Com amor. A maior demonstração de amor que podemos dar aos pecadores é falar-lhes a verdade. Eles são inimigos de Deus, merecem a condenação, mas é sempre importante, né? Misericordiosamente, Deus oferece o perdão. Então, lembremos disso. Temos que confrontar o pecador, mas com amor, fazendo ele entender que o Evangelho é que vai trazer o perdão por conta do nome poderoso de Jesus. Amém? Terceira lição, aplicação para nós. Comprovemos a veracidade da Escritura. É isso que Pedro fez. Eles não podiam dizer o que Pedro estava falando, que não era Escritura. Pedro vai confirmando, comprovando a Escritura a cada momento. Primeiro porque Pedro vai dizer, o milagre que vocês viram, vocês sabem. Vocês conhecem esse homem. Sabem quem ele é. Está aqui há 40 anos. Todos os dias. Vocês sabem que ele era coxo mesmo. Agora ele está andando. Só que a veracidade da Escritura é que vai mostrar que isso aconteceu pelo poder do nome de Jesus. A base da fé cristã, meus amados, é a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus registrada para que nós o conheçamos. Cada página da Escritura é a verdade absoluta na qual devemos colocar toda a nossa fé e confiança. Por quê? Porque toda a página da Escritura aponta para Jesus, o Cristo de Deus. Amém? Quarta lição para nós, só um lembrete que Atos é um registro da história da redenção. E nós não podemos ler e estudar Atos como um livro, como um paradigma. Não. O livro é de caráter histórico, mas é a história da redenção, que começa lá atrás, lá na fundação do mundo. Antes dela, já tinha a história da redenção traçada por Deus. E, portanto, a gente precisa olhar para Atos como sendo parte integrante dessa história da redenção. Uma quinta lição para nós e aplicação para as nossas vidas é a bênção de Abraão, para que as nações sejam abençoadas. Qual era essa bênção? Somente ser descendente de Abraão? Não. A bênção é o perdão dos pecados mediante a fé em Jesus. Todo aquele que
entende que é pecador, se arrepende, se converte a Jesus, passa a ser agora filho de Abraão. É isso que Paulo diz lá em Gálatas. Somos filhos de Abraão por conta de Jesus. E, portanto, recebemos essa bênção da salvação de teus pecados perdoados. Sexta e última lição e aplicação para nós. A restauração de todas as coisas, inclusive de Israel, se dará na vinda do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É quando Ele vier segunda vez, ou quando Ele voltar, que vai restaurar todas as coisas. Novo céu, nova terra, novo corpo para nós. Um corpo redimido, glorificado, sem dores, sem tristeza, sem nada. Só glória para o nosso Deus. Que nós tenhamos aprendido isso, de que é no poder do nome de Jesus que os milagres acontecem. É no poder do nome de Jesus que a salvação chega para aqueles que creem no seu nome. Que Ele nos abençoe. Amém? Baixe sua cabeça. Nós vamos orar nesse instante. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o teu Santo Espírito inspirou o teu filho Lucas a registrar essas verdades tão importantes para nós, de que é no poder do nome de Jesus que os milagres acontecem. É no poder do nome de Jesus que nós somos salvos, consolados, perdoados. Louvamos o teu nome, Senhor, porque aprove a ti, antes da fundação do mundo, escrever a história da redenção. E nós somos gratos e entendemos que pela tua graça nós somos incluídos nessa história da redenção para gozar da restauração que Jesus, o Cristo de Deus, implantará na sua segunda vinda, onde teremos um novo céu e uma nova terra, onde habitaremos para glorificar o teu nome todos os dias e por toda a eternidade. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por essa bênção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Receba a bênção dos apóstolos nesse instante. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e eterna e salvadora graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e as consolações, o discernimento, a presença do Espírito Santo, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.